Nós sabemos, irmãos, através do que a Bíblia revela, que quando Moisés desceu do Monte Sinai, ele não voltou de mãos vazias. Ele trazia consigo 2 tábuas de pedra, não escrita por mãos humanas, mas gravada pelo dedo de Deus, conforme está escrito em Êxodo, no capítulo 31, verso 18. Essas tábuas, elas continham os 10 mandamentos. Em outras palavras, a expressão de toda a vontade de Deus para o seu povo. Em uma das mãos, Moisés segurava a tábua com 4 os primeiros mandamentos, aqueles que tratam do relacionamento com Deus. E na outra, ele trazia a 2ª tábua com os 6 mandamentos que regulam a nossa convivência com o nosso próximo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 22, diz a palavra que um fariseu, em outras palavras, um intérprete da lei daquele instante, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E segundo, semelhantemente a este, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mateus, do capítulo 22, dos versos 37 a 40. E é sobre o 2º mandamento de Jesus e dos 6 mandamentos que regulam a nossa convivência com o próximo é que trataremos nesta manhã. Para a honra e glória do nosso Deus, vamos ouvir a voz do Espírito Santo. Abram a Bíblia de vocês, Êxodo, no capítulo 20. Êxodo, no capítulo 20, a partir do verso 12. Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 12. Segundo livro da Bíblia, depois de Gênesis, que foi a abertura do culto dessa manhã. No verso 12, honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Verso 13, não mate. Verso 14, não cometa adultério. Verso 15, não furte. Verso 16, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Verso 17, não cobice a coisa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, abaixe a sua fronte e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que o Santo Espírito de Deus nos oriente a respeito desses mandamentos. Esses mandamentos que estão totalmente relacionados com o homem para com o homem.
que possamos ouvir exatamente essa ordem do Senhor nesta manhã, para que possamos aplicar isso no nosso dia a dia, na nossa convivência, para a honra e glória do nosso Deus e Pai. Amém, amém, amém. O tema, já que estamos falando em vitória, nos últimos 2 cultos, e conforme lembramos aqui ontem na INC, sobre vitória, o tema dessa manhã, obediência e vitória. Repetindo, obediência e vitória. Irmãos, conforme também está escrito em Êxodo, no capítulo 24, verso 18, Moisés, ele esteve em uma profunda comunhão com o Senhor. Ele ficou sem comer e sem beber durante 40 dias e 40 noites, sustentado pela presença de Deus. Enquanto Moisés recebia as instruções do próprio Deus, inclusive os 10 mandamentos, o povo ficou impaciente com a sua demora. E Êxodo, no capítulo 32, nós vemos que eles fizeram uma rebelião contra Deus e pediram a Arão, irmão de Moisés, e o primeiro sacerdote de Israel, que lhe fizeste um Deus que os guiasse. Arão então recolheu os brincos de ouro, diz a palavra, de todo o povo, e moldou o que nós conhecemos, que é o famoso bezerro de ouro, que foi adorado como se fosse o Deus que havia tirado todos eles do Egito. Esse episódio revela que como a impaciência e a falta de fé pode levar até mesmo líderes espirituais a cederem à idolatria. E conforme temos assistido em nossos dias, muito culto ao ter do que o ser em Deus. Muitas pessoas indo buscar a Deus, entre aspas, muito mais para o seu bel prazer, muito mais para adquirir coisas do que verdadeiramente lhe prestar um culto de gratidão e de honra a Ele, que é o único digno. E infelizmente essa história ela não ficou lá no passado diante dessa idolatria com relação, ao que o povo busca. Hoje, muitos crentes, como também não crentes, repetem esse mesmo padrão de rebeldia. Quando Deus demora a responder, nós criamos os nossos próprios deuses, soluções humanas, atalhos, filosofias vazias. A internet hoje ela está recheada de filosofia vazia, de coach, de pessoas falando exatamente, abobrinha propriamente dito, distorcendo a palavra de Deus. Livros de autoajuda, segredo, enfim, tantas coisas das quais as pessoas vêm se alimentando nesses dias. Oh Deus eterno, quando a fé ela é desafiada, buscamos segurança em bens materiais, status, ou até em líderes que nos dizem o que queremos ouvir e não necessariamente o que precisamos ouvir. Muitas pessoas estão afastadas hoje da igreja porque elas querem ouvir isso tudo
que a internet propaga, não é? Discursa, e que não tem uma fundamentação bíblica. Quando a presença de Deus parece distante, nós voltamos para os entretenimentos, vícios ou ideologias que substituem o verdadeiro altar de adoração. O bezerro de ouro moderno, ele pode estar hoje em algumas contas bancárias, pode estar hoje em alguns celulares, pode estar na nossa vaidade, como também na nossa religiosidade sem vida. A rebeldia contra Deus, hoje ela se manifesta quando escolhemos confiar muito mais em nós mesmos do que na palavra dele. O ser humano, ele é mestre em dar jeitinho. Ele busca exatamente a todos os instantes algumas resoluções para os seus problemas, deixando o nosso Deus de lado. E nós sabemos que o nosso Deus, ele é auxiliador, ele é conselheiro, ele tem sempre o melhor para cada um de nós. E é comum nós colocarmos exatamente, não é, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, as nossas buscas, deixando ele em último lugar. E o primeiro mandamento diz: amai a Deus sobre todas as coisas, e não necessariamente uma ou outra. Amém, irmãos? O livro de Êxodo, conforme Gênesis, conforme Deuteronômio, conforme Número, foi escrito por Moisés. Levítico também. A data aproximada dessa escrita foi entre os anos 1446 a 1406 antes de Cristo. Portanto, há mais de 3.400 anos atrás. Durante o período do Êxodo, já explicamos aqui que êxodo significa saída, significa liberdade. Êxodo, não é? Ele tem por base principal a marca daquele povo todo que saiu da escravidão do Egito com liberdade. Aquele povo que era escravo, não é? Deus levanta Moisés, abençoa Moisés, para que Moisés tenha a missão de tirar aquele povo do Egito. Isso tudo está simbolizado exatamente nesse livro de Êxodo. Nesse instante, o local aqui, não é exatamente no deserto e no Monte Sinai. Deus, ele havia libertado Israel da escravidão egípcia, e com sinais, de maravilhas, conforme as 10 pragas que ele demonstra exatamente para aquele povo, e principalmente para Faraó, para que Faraó, libertasse aquele povo, conforme nós conhecemos já toda essa história. E agora no deserto ele estabelece uma aliança com o povo, dando-lhe os 10 mandamentos como base moral e espiritual para viverem como uma nação santa. E ao olharmos para essa escrita de Êxodo, no capítulo 20, dos versos 12 a 17, nós entendemos que Deus estabeleceu princípios eternos para o bom relacionamento humano. Temos uma regra,
temos exatamente um gabarito a ser seguido, porque se atentamente obedecermos aos mandamentos de Deus, essa obediência nos trará vitória. Amém? A obediência a esses mandamentos é o caminho para uma vida vitoriosa, claro, justa e abençoada diante de Deus e dos homens. E nós encontramos aqui, não é, quando debruçamos exatamente nessa ordem de Deus, é um mandamento, é um imperativo, né? Deus, Ele está não nos aconselhando, mas Ele está dando exatamente uma ordem para que a gente siga. E nós encontramos aqui verdades que, não é, ao serem observadas com bastante atenção e praticadas com fé, revelam o coração de Deus para o relacionamento humano. E é por meio da obediência a esses mandamentos que experimentamos a verdadeira vitória em nossa caminhada cristã. Primeira verdade sobre a honra, verso 12. Diz a palavra: honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Verso 12. Honrar os pais é mais do que obediência. Envolve respeito, cuidado e reconhecimento da autoridade que Deus lhes deu. Tomando pela minha vida, irmãos, eu confesso em dizer para vocês, não é? Eu nunca levantei a voz para os meus pais. Fui errante nessa vida, conforme vocês conhecem o meu testemunho, mas não é? Isso eu não coloco exatamente, Deus não coloca isso na minha conta, porque eu sempre respeitei meus pais. Coisas que no dia a dia a gente está vendo que esses princípios, esses valores estão cada vez mais banalizados. Uma geração querendo falar, às vezes coloca o dedo na cara dos próprios pais. Nesse mandamento existe uma promessa que está conectada, ou seja, interligada com a honra aos pais, conforme a honra com Deus. Deus é o nosso Pai eterno. Ele nos deu exatamente esse Pai terreno para que verdadeiramente a gente respeite, assim como Ele pede o respeito para Ele próprio. Esse mandamento é um princípio de autoridade e submissão. Para muitos, nos dias de hoje, não é? Para muitos filhos, os pais são totalmente errados. Os pais envelheceram. Tá gagá. Eles são o politicamente correto. Mas olha a promessa contida exatamente na palavra: honra seu pai e a sua mãe. Isso não é um conselho, é uma ordem. Eu confesso, irmãos, do dia que eu reconheci meus pais até o dia que eu enterrei os meus pais, conforme eu estou falando para vocês, eu estou sendo tocado aqui agora. Deus não me acredita esse pecado. A honra aos pais
é como um termômetro da espiritualidade de uma geração toda, onde há respeito familiar, a ordem e bênção. A desvalorização da autoridade dos pais é um sinal da decadência moral e espiritual de uma pessoa. Ensinar os filhos a honrar os pais é plantar semente de obediência que frutificam em vitória espiritual. A família, depois de Deus, do Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é o primeiro altar de adoração que devemos ter nessa vida. Percebe que ela vem com promessas. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma vida longa na terra que o Senhor Deus lhe dá. E infelizmente, a gente está vendo cada vez mais essas coisas sendo banalizadas, a palavra de Deus sendo substituída por vontades próprias. E nós sabemos, irmãos, que o melhor culto que nós possamos apresentar para esse Deus Pai é fazer a vontade dele e não mais a nossa. E ele já deixou isso tudo escrito. Quando Jesus diz, novo mandamento eu lhes dou, não é exatamente diminuindo absolutamente nada dos 10 mandamentos de Deus. Ao contrário, ele tira isso do papel, ele tira isso da pedra e coloca isso no nosso coração. No Sermão do Monte, Jesus falando exatamente com aquele povo, ele diz: eu não vim para revogar, ou seja, eu não vim para anular a ordem das leis e dos profetas, mas sim para fazer cumprir. E Deus aqui, ele deixa exatamente nesses 6 mandamentos, das quais nós estamos discorrendo aqui nessa manhã, a maneira que nós devemos nos relacionar, colocando exatamente a figura do pai, da mãe, como o primeiro mandamento, como o 6º mandamento, relacionáveis entre homem e homem, da qual nós devemos segui-lo. Segunda verdade, sobre a vida, verso 13. Diz a palavra: não mate. Este é um mandamento direto e absoluto, refletindo o valor sagrado da vida humana. Olha como a vida, ela tem exatamente um cuidado todo especial por parte do nosso Deus e Pai, da qual Ele reserva exatamente uma ordem para que não matemos. Abra agora o noticiário de hoje. Veja o noticiário da TV. Veja o noticiário de toda a imprensa impressa. Jornais, revistas. Abra agora a internet. Vamos ver quantas pessoas estão ceifando a vida de outras pessoas, desobedecendo totalmente a ordem do nosso Deus e Pai, banalizando a vida. O verbo hebraico utilizado exatamente aqui, ele implica em matar com premeditação, ou seja, a pessoa
colocou no coração dela em ceifar a vida de outra pessoa. Tanto o grego quanto o hebraico, ele vai muito mais fundo na interpretação das palavras. Essa premeditação e malícia, não é? Ou seja, o assassinato de alguém. Quantas pessoas nesse exatamente momento está planejando assassinar, tirar a vida de alguém? Nós assistimos isso dioturnamente. Nós vemos exatamente cada vez mais a vida sendo banalizada. E Deus dá uma ordem: não mate. Essa morte colocada aqui, ela está totalmente diferenciada da morte que, não é, vem de acidentes, da morte que vem de guerras legítimas. Esse mandamento protege a santidade da vida humana, criada à imagem de Deus. Aqui não é apenas o ato físico de matar, mas também envolve muitas atitudes das quais as pessoas cometem e não se dão conta da gravidade. Muitas, com as suas atitudes, levam à destruição do outro através da maledicência, falar mal das pessoas, através do ódio, através do racismo e através do desprezo. Quantas pessoas que você mata num determinado momento, não é? Por não respeitar a vida daquela pessoa. Pastor, mas aí o senhor está exagerando. É eu falando ou é o Espírito Santo nos dando exatamente o devido esclarecimento? A obediência aqui é vivida no dia a dia, nas palavras que usamos, nas atitudes que tomamos e na forma como tratamos os que nos cercam. Quantas incompatibilidades existem hoje pelo fato, não é, de não respeitarmos o nosso semelhante, não respeitarmos o nosso próximo. Ensinar às novas gerações o valor da vida é um ato de obediência. E a vitória começa quando reconhecemos que cada pessoa é criação de Deus. Esse tratamento que nós temos de uns para com os outros, de irmão, é um amor fraterno. O crente, ele tem que ter exatamente esse tratamento nas suas atitudes e não da boca para fora. Porque às vezes eu falo, né, irmão, e eu estou apunhalando essa pessoa por detrás. Eu estou desejando mal para essa pessoa por detrás. Nada foge aos olhos do nosso Deus e Pai, sabe de todas as coisas, conhece o nosso deitar, conhece o nosso levantar, conhece o nosso caminhar, está conosco, não se aparta de nós, sabe exatamente o que reside na tua mente, o que reside no teu coração. Como eu sempre digo e repito, não basta ser crente, não é? Entre aspas, religioso dentro da igreja. O Senhor espera, não é, que você continue com essa adoração amanhã,
Porque adorar aqui dentro do templo é fácil. E no dia a dia, diante das contrariedades que a gente vai passar, porque passaremos, você continua mantendo essa mesma adoração? Porque eu sempre digo aqui que o melhor culto, o maior culto, a maior adoração que você pode prestar para Deus é obedecer à palavra, é fazer a vontade dele e não mais a sua. E nada, absolutamente nada foge dos olhos desse Deus e Pai. Oh glorioso, Deus de poder, Deus de misericórdia. Terceira verdade, sobre a pureza, verso 14: não cometa adultério. O adultério é uma violação grave da aliança familiar, na ordem estabelecida por Deus. A palavra diz que basta eu olhar para uma pessoa com desejo no meu coração, que eu já estou adulterando. Eu não preciso nem cometer o ato em si. Ao pé da letra, na interpretação da palavra, basta eu colocar o desejo no meu coração, eu já estou sendo um adúltero. Esse mandamento, ele revela a proteção de toda a estrutura da família e da dignidade humana. Olha agora, né? Todos os sites da internet que envolve, né, relacionamento, notícias desses artistas todos que estão aí, essas celebridades todas que estão aí. Qual o exemplo que esse povo está trazendo? Quantos feminicídios que irão acontecer nesse domingo? Resultado de traição, resultado da falta de respeito entre o casal. Quantas atrocidades, né, que infelizmente acontecerão, contrariando exatamente a vontade do nosso Deus e Pai. Eu chamo exatamente a atenção porque, não é, dá a impressão que esses acontecimentos se tornam no nosso dia a dia coisas normais, e nós estamos contrariando a verdadeira vontade de Deus. O casamento é uma instituição divina, e o adultério é um ataque direto que Deus criou para refletir a sua aliança com o povo. Quando ele diz exatamente, não adulterarás, ele está preservando exatamente a família no seu todo. Ele está fazendo exatamente com que a gente retire muita carnalidade do nosso dia a dia. A pureza, ela começa no coração. Vencer o adultério é mais do que evitar o ato em si. É cultivar santidade nos pensamentos e nas intenções. Falávamos ontem, né? E sempre repetimos isso. Tudo começa na nossa mente. A partir do momento que pensamos alguma coisa e damos vazão a esse pensamento, estaremos fazendo escolhas certas ou erradas. Estaremos fazendo ou não a vontade de Deus. A obediência com relação a esse mandamento, aqui ela protege a família.
protege gerações e a própria sociedade em si. A vitória está em viver com integridade e compromisso. Cada mandamento do Senhor, ele tem que ser interpretado ao pé da letra, não é? Eu não posso dar o jeitinho, eu não posso, não é, colocar exatamente o meu achismo nessas situações. Eu tenho que fazer exatamente a interpretação da vontade de Deus e viver o que Ele espera que eu... e viver o que Ele diz para que eu viva. Não é da minha maneira, é da maneira dEle. Amém, irmãos? São mandamentos. Não é sugestão. Não é conselho. É ordem. A fidelidade conjugal é um testemunho poderoso da fé. Obedecer a esse mandamento é viver em vitória sobre os desejos da carne. A partir do momento que eu vivo verdadeiramente esse mandamento, não é? Que eu não contrario a vontade do nosso Pai, do nosso Deus e Pai, eu estou tirando exatamente todos os desejos da carne, porque uma boa parte dos pecados que nós cometemos é na carne. Às vezes, né? Conforme eu sempre digo, esse mundo é uma vitrine de perversão, uma vitrine de pecado. Às vezes, eu estou colocando os meus olhos naquilo que desagrada a Deus. E cumprir exatamente esse mandamento, não é? É permitir que a minha mente não seja corrompida com relação a esse desejo, a essa vontade. Quarta verdade, sobre a integridade. Diz a palavra no verso 15, não furte. O furto, ele prejudica tanto o próximo quanto a si mesmo. O homem que rouba busca enriquecer, mas empobrece espiritualmente e socialmente falando. Olhe agora, né, para todas as autoridades que nos cercam. Eu me recordo que uma ocasião eu trabalhei com uma pessoa e ele dizia assim para mim: cada homem tem um preço. Em outras palavras, todo homem pode ser comprado. Nós vivemos num tempo onde que a corrupção ela está em todos os segmentos, ela está sendo demonstrada, não é, para nós no dia a dia, também na imprensa televisiva, na imprensa escrita, na internet. Nós estamos vendo essas atrocidades, essas ladroagens, essas corrupções a todo momento. Mas nada foge aos olhos do nosso Deus. Ele sabe de todas as coisas. E a própria palavra dele diz que a justiça é dele, a vingança é dele. Por isso que somos chamados para orar para essas pessoas cegas, que às vezes nos dirigem, que às vezes estão decidindo coisas no nosso dia a dia. Não basta ir longe
Basta ir exatamente no comércio da tua vizinhança. Pessoas ignorando exatamente o que Deus pede para que elas não façam, furtando. E diz a palavra, não é? Provérbios, no capítulo 11, verso 11, gravem isso: balança justa é os olhos do Senhor. Às vezes você sai de um lugar, você comprou uma coisa, a hora que você olha na vitrine do lado que você está passando, o preço é bem menor daquilo que você pagou. Balança justa é os olhos do Senhor. Ele vê tudo, sabe de todas as coisas. Se alguém tomou partido, se alguém te prejudicou numa determinada coisa, olhe para esse infeliz. Se te furtou, se te tirou alguma coisa, olhe para esse infeliz. Infeliz. Porque a própria palavra diz, não é, que ele está prejudicando a ele mesmo, quanto a pessoa da qual ele está fraudando. Infelizmente, irmãos, no nosso país nós estamos assistindo um quadro de justiça que deixa a desejar. Temos que orar para esses infelizes, esses que estão, né, num determinado momento se afortunando, ganhando fortunas, mas que isso tudo vai ficar. Oh Deus, o furto não é apenas uma violação, mas uma quebra da confiança social. Esse mandamento protege a propriedade e a dignidade do próximo. Esse mandamento revela o valor que Deus dá à justiça e à responsabilidade de cada um. Ser fiel no pouco é viver em obediência. A vitória vem quando reconhecemos que tudo o que temos pertence a Deus. Daí que nós não devemos, não é, tomar partido das coisas alheias, se interessar exatamente para as coisas alheias, porque, não é, há um ditado nesse mundo que diz: a ocasião faz o ladrão. A vitória espiritual inclui viver com mãos limpas e coração puro. A honestidade é uma luz que brilha em meio à escuridão da corrupção. E a vitória começa quando escolhemos a honestidade como estilo de vida. Não há mérito nenhum em ser honesto. Isso é a nossa obrigação. Isso é a vontade de Deus para cada um de nós. Esse é um mandamento da qual Ele nos deu para que verdadeiramente nós possamos cumprir. E não dar de ombro, e não fazer de conta. Você pode enganar seu próximo, você pode enganar quem quer que seja nessa vida, mas você não engana Deus. Conforme eu sempre digo, né, você pode até enganar a você mesmo, como muitos desses cegos corruptos que estão no poder estão fazendo nesses dias. Mas nada foge aos olhos de Deus. Essa consciência da qual nós temos, e sabendo que a vingança é dele, sabemos que Ele é um Deus de justiça, nós temos que orar para esses infelizes, mais uma vez, irmãos, porque conforme foi o que Cristo disse na cruz: Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Eles ignoram a ordem de Deus, ignoram o mandamento de Deus.
Isso tudo, irmãos, é passageiro. Desse mundo nós não levaremos absolutamente nada. Quinta verdade sobre a justiça, verso 16. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Esse mandamento, ele trata da dignidade e da integridade nas palavras, especialmente em contexto de justiça, mas também em todas as relações humanas. Essa verdade é essencial para a justiça e para a comunhão entre irmãos. Nós sabemos, irmãos, quem é o pai da mentira. Nós sabemos quem é o pai da maledicência. Satanás é o pai da mentira. E agir contra o caráter de Deus é como nós estivéssemos ali naquele instante, mediante uma maledicência, ou seja, falar mal de alguém, levantando um altar para o inimigo, e não para Deus. Se ele pede exatamente que não dê falso testemunho contra o seu próximo, não é quando o próximo estiver próximo, principalmente quando ele estiver ausente. Quando o próximo estiver próximo, é óbvio que você não vai falar mal dele. Mas Deus sabe de todas as coisas. Sabe aquela ferroadinha que você dá pelas costas? A obediência aqui nos chama a sermos construtores de confiança. No nosso lar, na igreja, na comunidade. A mentira destrói, mas a verdade edifica. Gravem isso. Vivam exatamente essa verdade que o Senhor espera em cada um de nós. Vai falar mal de alguém, morda a língua. Pare exatamente com esse mal, que esse mal está atingindo muito mais a você do que a pessoa da qual você está falando mal. A vitória começa quando escolhemos ser fiéis à verdade, mesmo que isso nos custe a integridade, mas é mais valiosa do que toda reputação e fama. E Deus espera isso em cada um de nós, que verdadeiramente sejamos honestos com as pessoas. Não tem o que falar daquela pessoa, cale-se. Cale-se. Pensa 10 vezes antes de levantar um falso testemunho contra o seu próximo. Mais uma vez, nada foge ao lado do nosso Deus e Pai. Esse mandamento, no verso 16 de Êxodo, capítulo 20, é ordem, não é sugestão, não é conselho, é ordem, é um imperativo, e nós temos que cumprir isso. A verdade é uma ponte para a reconciliação. E a obediência a esse mandamento cura relacionamentos e fortalece a comunhão. A vitória espiritual inclui a integridade verbal. Falar a verdade com amor é um testemunho poderoso da fé cristã. Irmãos,
Deus, Ele nos chama a atenção a todo momento para que a gente possa corrigir o nosso posicionamento. Ele já deixou tudo escrito para cada um de nós. Ignorarmos exatamente os seus mandamentos, ignorarmos a sua ordem, é contrariar a vontade dele. E quem contraria a Deus está servindo a outros deuses. Quem contraria ao nosso Deus e Pai está servindo a um inimigo e não está se dando conta. Mesmo que por uma fração de pensamento, o inimigo se apropria disso. Um pensamento errado vai fazer exatamente que um dardo inflamado te atinja. O diabo, ele não tem poder de ler a tua mente. O único onisciente é Deus. Mas ele te conhece. Ele já te viu em rodinhas, ele já te viu enfim, ele conhece o teu olhar. Ele sabe exatamente o que está em você, se existe bondade, benignidade ou existe maldade, se existe reconciliação ou existe contenda. E aí ele vai ficar lançando os dardos inflamados até que um te atinja. E um dardo desse inflamado que te atinge, você vai fazer com que aquele pensamento se torne uma ação. Quantas vezes, quietinho no seu canto, você é bombardeado com uma série de coisas. Às vezes, falando mal do teu colega de trabalho, do teu vizinho de prédio, do teu vizinho de muro. Porque ele é o autor da intriga. Ele é o pai da mentira. Ele quer exatamente que cada vez que você tome um posicionamento desse, de falar mal de alguém, levantar falso testemunho de alguém, você está contrariando a Deus. E é isso que Ele quer. Ele quer que nós, no nosso dia a dia, cada vez mais contrariamos ao nosso Deus e Pai. Ao contrariarmos o nosso Deus e Pai, Deus nos permite, que possamos num determinado momento estar arrependido verdadeiramente, chegar até a Ele, pedir perdão, e Ele nos acolhe. Ele nos ama, Ele é misericordioso, e diz a palavra que a sua misericórdia dura para sempre. O diabo não tem essa chance que nós temos. Ele usurpou, ou seja, ele desejou ser Deus. Ele não tem chance de se arrepender. Primeiro que não era característica dele se arrepender, porque é um orgulhoso. Mas nós temos essa chance. Se você teve esse expediente até hoje, não é? É a hora de voltar exatamente para Deus e cumprir esse mandamento. Êxodo, no capítulo 20, verso 16. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. A sexta verdade, sobre o contentamento, verso 16. A ordem de Deus, aqui nesse verso 17, diz: não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. A cobiça, irmãos, é o desejo intenso e egoísta por aquilo que pertence a outro. Vocês já ouviram essa expressão, né? Olha o olho daquela pessoa, né?
ela olha para as tuas coisas, dá a impressão que as tuas coisas começam a minar, começam a definhar. Aqueles olhos cobiçosos. Esse mandamento serve de alerta contra toda a insatisfação e a inveja que geram outros pecados. Uma vez que eu começo a invejar, não é, a coisa do próximo, cobiçar a coisa do próximo, outros pecados invadirão meu coração. Aonde que eu posso chegar até matar para obter as coisas do próximo? Furtar para obter as coisas do próximo. Eu posso incorrer, né, numa série de pecados contrariando a vontade de Deus pela cobiça que eu coloquei em um determinado momento no meu coração. Esse mandamento revela a profundidade da lei de Deus. Não basta apenas evitar o pecado externo, é preciso purificar os desejos internos. É do coração do homem que vêm as piores coisas. A cobiça é um pecado silencioso que muitas vezes escondido, mas que pode dominar o coração. O amor não pensa o mal. A cobiça é uma meditação sombria, mas o amor é luz, e obedecer a esse mandamento é viver em paz com Deus e com os outros. Por isso que, né, a palavra a todos os momentos é como se ela estivesse gritando exatamente nos nossos ouvidos. Vigia, crente. Cuide um bocadinho mais da sua vida. Olhe muito mais para a sua vida do que da vida das outras pessoas. Cuide do que você tem, do que Deus lhe deu. Não se interesse exatamente, não é, em subtrair do seu próximo. Quem pensa muito nos outros acaba esquecendo dele próprio. A obediência aqui nos chama a renovar a mente diariamente. A vitória começa quando desejamos o bem do próximo e não o que ele possui. Concluindo, a obediência aos mandamentos de Deus não é apenas uma exigência moral, mas uma expressão de fé viva e prática. Cada verdade revelada em Êxodo, no capítulo 20, dos versos 12 a 17, da qual nós acabamos de interagir, e que o Espírito Santo deve ter falado muito aí dentro da tua mente, dentro do teu coração, para que você verdadeiramente revise o seu comportamento, né? Modere em suas atitudes. Nos conduz a relacionamentos saudáveis e uma vida que glorifica ao Senhor. A vitória espiritual começa quando escolhemos honrar a Deus em nossas atitudes, palavras e desejos. Quem obedece com sinceridade caminha em paz, colhe frutos de justiça e vive debaixo da bênção de Deus. Abaixe a sua fronte, feche seus olhos. Hoje, Deus nos chama a uma vida de obediência que gera frutos de vitória. Se você reconhece que precisa alinhar seus relacionamentos, atitudes e desejos à vontade do Senhor, este é o momento de decisão.
Não basta conhecer os mandamentos, é preciso vivê-los com sinceridade, fé e temor. Venha renovar sua aliança com Deus e experimente a paz, a bênção e a vitória que só a obediência pode trazer. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de meditar nesses 6 mandamentos, da qual o Senhor já deixou escrito, essas ordens para que possamos compreender e aplicar isso no nosso dia a dia, Pai. Muito obrigado, Senhor, por toda essa orientação de como devemos nos relacionar com o nosso próximo nesses dias terrenos. Permita-nos, Senhor, que a cada instante possamos ouvir a voz do Seu Espírito, porque quem tem ouvido, ouve verdadeiramente o que o Espírito diz para a igreja. E como igreja, Senhor, eu quero dar ouvido exatamente à Sua voz, à Sua palavra cada vez mais, e aplicar isso no mais profundo do meu ser, para que eu viva esse Seu mandamento, para que eu cumpra essa Sua ordem. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por nos amar tanto e já deixar revelado tudo aquilo que o Senhor espera em cada um de nós. No nome sagrado do Seu Filho Jesus, lhe agradecemos por esses 2 mandamentos, essas 2 tábuas. Uma de como devemos relacionar contigo e outra de como devemos nos relacionar com o nosso próximo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor.